Salve, salve, rapaziadinha! Tamo começando o 14º episódio hoje, Marcinho. O próximo episódio já vamos debutar, hein? Vai ter que ter valsa e tudo. 15 episódios? E esse episódio de hoje tá especial, viu? Especial, ó. Muito. Digo de relance assim que é um episódio que já foi pedido, Marcinho. Exatamente. Vamos falar sobre isso já já. As pessoas já falou esse nome. Até porque, Balão, o movimento hip hop, ele não só é feito de MCs, não é verdade? Com certeza, Não é Marcinho. feito só de DJs, eles têm vários. Quais são as vertentes do hip hop, senhor Eliabe? É o MC, O MC, o DJ, o DJ, o B-Boy, o B-Boy e a Big Girl conhecimento e o grafite. o grafite. Então hoje você que é fã do grafite, você que curte aí as artes que são feitas pela via urbana, tanto em Londrina quanto no Brasil, quanto no mundo, esse episódio é pra você. E pra você também que não conhece a arte, né, Balão? Rapaz, mas não tem como não conhecer, principalmente você de Londrina, aí eu tenho certeza absoluta que a arte desse cara já foi vista. Ah, com certeza. Mas antes de eu ler aqui, de eu falar da biografia desse cara, Balão, Fala, Marcinho. pra essa roda gigante continuar girando, a gente precisa de um favor de quem tá em casa. Ativa o sininho, curte, compartilha, né? Exatamente, comenta lá, porque é isso que faz o canal acontecer, o canal do Portal Verdade aqui no YouTube. Então, de antemão, já agradecer Elza, Gabriel, a galera do Portal Verdade, os nossos parceiros do Centro de Direitos Humanos, o CDH. E hoje, aqui, a gente tem um cara muito especial, Balão. Então, fala um pouquinho dele aí, Marcinho. Eu vou falar, ó, presta atenção, hein? Brevemente. Ele que é um artista londrinense, produtor cultural e grafiteiro desde 2000. Integrante e fundador do coletivo Capstyle e retrata suas obras e a diversidade, a flora, a fauna brasileira, utilizando cores vibrantes, promovendo a transformação dos lugares onde fica sua arte e que realmente, isso que você falou, né, Balão? Às vezes você passa aqui e o bagulho tá normalzinho. Daqui a pouco, uma obra de arte em forma de grafite aí. Quem fez? Foi um Sem fantasma? mais delongas, então, eu quero barulho, muito barulho pro grafiteiro, Hugo Rocha! Seja bem-vindo! Valeu, obrigado. Chega bem pertinho, Hugo, aí pra galera de casa ouvir você, meu querido. Me ajeitar aqui. Isso, muito bem. Seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado esse convite, viu? Cara, obrigado aí pela oportunidade. Às vezes é ruim uma agenda, né? Porque, como eu tava falando aqui, Balão, é muita coisa na minha vida. Pai, 2 filhas, 2 gatos, 2 cachorros, tatuador, grafite, esposa e andar de bicicleta. Tem Ah lá. O cara é multi, né, Balão? Multi, é E correria. antes da gente começar esse papo, eu queria já deixar formalizado, primeiro, para eu não perder meu emprego, né? Sim. Segundo, que esse aqui foi, além de todas as pessoas que pediu, foi um pedido da minha gerente, da Alexandra, que inclusive falou assim, ó, fala pro Hugo, que se ele falar que a gente só é conhecido, eu vou cobrar dele, hein? Não, a Alexandra é uma amigona nossa, assim, de casa mesmo, assim. Já tomamos várias cervejas juntos. Sei que ela gosta. Corta essa, Gabriel, porque ela também é sua gerente, viu, Gabriel? Depois você corta, brincadeira, ela é uma pessoa incrível, viu? Meu, Ela é maravilhosa, sem coração, rasgar cedo aqui. Inclusive, nos momentos mais difíceis e importantes da minha vida, ela esteve lá, me abraçou, me acolheu, então eu tenho só agradecimento. Eu chamo ela de Odete Reutemann, ela é meio Odete Reutemann, Ela assim, é. imponente, maravilhosa, e uma profissional poderosona, incrível. né, cara? Ela é Ela é, foda, ela e uma pisa profissional duro. incrível. Mas o episódio não é sobre Alexandre, é sobre Hugo Rocha. E, cara, de começo mesmo, quando a gente fala de grafite em Londrina, máximo respeito às obras dele, né? Marcinho, Balão? respeito, Marcinho. Inclusive, eu sou fã dele aí, igual eu falei. Eu perguntei de uma arte. Ah, foi eu que fiz. Falei, carai, tô com o cara certo hoje. aqui, Exatamente. E Hugo, conta pra gente aí, como é que você conheceu as latinhas? As latas, elas vieram já de prontimão pra você? Ou teve uma coisa que aconteceu? Conta pra gente, como é que Teve. o Hugo Rocha se tornou esse artista? O meu primeiro contato com lata de spray foi no colégio. Eu estudava com o Piozinho, que é pichador do Almas RGS. E tinha um cara na minha escola também que fazia uns bombe, fazia uns grafite, era o Frederico. Aí eu conheci esses caras. A gente estudou junto, né? E eu já gostava muito de desenho, já desenhava. Aí um dia no colégio teve uma gincana, lembra que tinha gincana? Né, nas escolas?
Aí, uma das coisas que tinham que fazer na escola era pintar ao redor do colégio. Fazer uns desenhos, né? Cada sala fazia um desenho. E na minha sala eu fazia desenho pra todo mundo, a galera já não, eu sei que vai fazer o desenho. Aí eu peguei, fiz um desenho e da minha sala, mais 2 pessoas fez, e da minha sala o meu desenho foi um dos escolhidos pra pintar ao redor da escola. Aí eu fui pintar, levei latex, levei rolinho, pincel, porque eu não tinha spray, né, cara? Spray era caro, meu. Antigamente, hoje em dia eu pago R$ 25 numa lata de spray. Mas hoje eu trabalho, antigamente é como se a lata custasse 50 e eu não trampava, tá ligado? Tipo Então assim, era muito como? difícil. E hoje as latas, elas têm tem uma lata mais profissa pra fazer isso, né? Então. Não é aquela que a gente compra pra pintar o cano da bicicleta. Não, é uma lata diferente, é uma lata que ela é própria pra grafite. Aí eu fui lá, pintei e tinha um skatista lá da minha quebrada lá, o Edinho Misguila. Hoje em dia ele mora em Santa Catarina. E ele fez um trampo usando só spray. E eu olhei e falei, caramba, meu, olha aí, velho, mais um cara que pinta com spray, né? E tá, beleza. Aí dali pra frente, mano, minha vida foi começar a pintar parede. Porque daí eu peguei gosto, comecei a pintar muro. Ali no meu bairro, aí às vezes pintava com o Fred, às vezes saía com o Pio, fazia pichação com ele. Aí eu fui lá, aí eu já larguei a pichação assim logo de cara também, porque um dia a gente entrou no colégio que a gente estudava, pichamos a escola inteira, mano. Assim, foi uma coisa foda. Aí, Aquela e eu arte. escrevi meu nome. Aí o cara que na Nossa. época ele era, isso deve ter sido em 98, 99. O cara que era o diretor da escola, ele já nem mora mais aqui em Londrina, acho. Ele morava no fundo da minha casa, assim, de vizinho de parede de fundo, né? Aí ele gritou eu de manhã lá, cara, você escreveu o seu nome na escola? Eu falei, não, não, você escreveu o seu nome, o do Adonias, que é o Nia, que é um parceirão meu também de grafite, e o do Denis, que era o Pio. Eu falei, não, não foi a gente não. Ele falou assim, ó, vocês só não vão arrumar problema porque na escola não tem câmera. Mas eu sei que foi vocês. Eu falei, ah, professor, que isso, né? Mas daí aí passou. Aí acabamos fazendo, acabei pintando mais na escola, fazendo mais desenho e passou isso aí. Só que daí isso aí foi o que me tirou um pouco do lado da pichação ali. Aí eu comecei a fazer mais grafite. Aí eu conheci o Carão, um parceirão meu. E o dia que eu conheci o Carão foi um dia muito, muito doido, assim. A gente tava na casa de um amigo nosso, que era o Rafinha. E o Carão foi tatuar ele. A primeira vez que o Carão tatuou uma pessoa na vida, eu tava lá. E eu não conhecia o Carão e o Carão não me conhecia. A gente sabia da existência um do outro, né? Porque a gente pintava na rua. Aí esse amigo nosso levantou do nada. Mano, ele cheirando cola, assim, ó. Coisa de molecada doida, assim. Aí ele falou assim: Meu, que grafite massa que você fez ali. E saiu assim, ó, meio desorientado. Aí o Carão falou: Que grafite, mano? Não, o Hugo fez um grafite ali. Aí ele olhou: Ah, eu sei que é o Hugo. Falei: É, mano. Ah, pode crer, mano. No dia seguinte a gente saiu pintar. Aí a gente foi pintar num pontilhão na. Puta, como é que chama ali, velho? Na Ouro Branco. Ouro Branco com aquela Avenida Brasília, né? Pintamos ali. Mano, dali pra cá, velho, né? Começou a pintar junto e não paramos mais. Aí formamos o nosso coletivo, que é a Capstyle. E quando a gente formou o Capstyle, a gente se informava por revista. Não tinha internet. Olha que bagulho louco, né, cara? Como eu tô velho. Não tinha internet do jeito que tem hoje, né? Então a gente ia na banca de jornal e comprava uma revista Rap Brasil. Mano, eu tenho várias revistas dessa guardada. Rap Brasil. E tinha uma edição que era de grafite. Mano, saía em São Paulo, dali um mês, 2, chegava nas bancas aqui. Aí a gente ia comprar. Aí a gente começou a se informar. Pô, no mundo do grafite tem tag. Pô, tem o PIS, tem o Persona, tem o Bomb. É um leque de possibilidades, né? E, cara, tem um negócio que chama CRIO. Nós tem que ter uma CRIO, porque nós é grafiteiro. Eu falei, então, vamos fazer uma CRIO. O que é CRIO? É um time de grafiteiro. Então vamos começar o time. Aí começou eu, ele e o Nia. E o Corneta também, que é um outro amigo nosso. Aí fizemos a nossa CRIO de grafite, lá em 2002, eu acho. 2002, 2000, por aí. Aí, mano, já não parei mais. Aí comecei a dar oficina de grafite pelo projeto Rede da Cidadania, que foi um governo do Nedson, né? Mano, foi a época que eu vi mais investimento em cultura em Londrina. Eu não vi outro investimento em cultura igual teve aquele. Tanto que o Dentinho e o Bernardo Pellegrini, que na época eles estavam à frente, né, desse projeto, eles foram premiados e ganharam um prêmio lá em Brasília. O ministro da Cultura, na época, eu acho que era Gilberto Gil, meu, aplaudiu os caras, velho. Mas o projeto dos caras foi foda, velho. Eles conseguiram entrar com um projeto cultural
em quebrada aqui em Londrina que eles não tinham porta aberta. Ah, manda os meninos do rap lá no São Jorge. Manda os meninos do grafite lá no São Jorge, lá na escola pra dar oficina. Eu ia, minha mãe, ela ficava em casa apavorada. Mas você vai no São Jorge? Nossa, mataram alguém lá no São Jorge. Eu falei, mãe, tá tranquilo, eu vou de boa. E de bicicleta. Chegava lá, dava oficina. Aí, nessa época eu já conheci o Flair lá também. O Flair também dava uma oficina de rima lá. E o que acontecia? A gente era do movimento hip hop. E o movimento hip hop, ele abria portas pra essa galera. E abre até hoje, mano. Tem comunidade aqui em Londrina aqui que se você chegar lá, se você falar que você é um MC, se você falar que é um DJ, um grafiteiro, a galera já vai te olhar diferente. Agora, se você chegar lá e falar assim, eu sou um vereador. Ih, mano, sem moral. Porque político não tem moral na quebrada, não. Só na época de eleição, né? Que eles vão lá, contratam a galera e falam assim, agora vocês vão trabalhar pra mim aqui na minha candidatura. Só nisso. Fora isso aí, eu não vejo. E a gente percebe muito isso, né, Balão? A gente faz uns trabalhos aí. Eu que tô na escola, por exemplo, eu vejo muito que... Vou até te contar um fato. Minha primeira atividade, o ano passado, que eu levei a Lígia, levei a Etra, levei uns MCs lá pra fazer atividade pra galera lá sobre o Setembro Amarelo. E aí a Lígia... Quando ela começa a falar, sabe, a Cleópatra, né? Sim. A molecada parou. Aquela galera bagunçando, parou. E ouviu ela falar. E aí tinha o professor, já meu irmãozão, meu amigo, o professor Luizão. Mas eu tava chegando na escola, minha segunda temporada na EPESMEL, né? Na escola. E ele meio brancão, assim, olho azul, bigodão, e meio sargentão, assim. E ele já falando, e ele andando em volta da molecada, assim, meio sargentão. Aí eu já não conhecia ele, já chamei o assistente social e falei assim, William, ó, ou é coisa da minha cabeça, ou esse cara tá querendo coagir a Lígia aí. Eu já vou ter que entrar pelo meio do bagulho, porque senão vai ficar feio aí, viu? Quando acabou, ele chegou pra mim e falou assim, eu tô indignado. Aí eu falei, tá indignado por quê, professor? Como que ela consegue prender a atenção da molecada? Nós estávamos acostumados com aqui durante palestra, todo mundo conversar e vem aqui médico, vem, né, advogado e todo mundo, a molecada, ela prendeu a atenção. Eu falei, porque é alguém deles falando com eles, a língua deles, a confiança, ela acaba acontecendo. E acho que era mais ou menos isso que acontecia aí, né? É, exatamente. Era isso mesmo. Porque quando eu dava aula no educandário, por exemplo, a minha atividade lá, meu, era tranquila. Era de boa. De boa, de boa, de boa. Até teve uma vez que começou uma rebelião. Não que começou na minha atividade, mas assim, o educador, ele se sentia tão à vontade de me deixar sozinho, que ele saiu do corredor, porque lá é um círculo, né? Ele saiu e entre os círculos tinha as salas dele, né? Não sei se é refeitório. E eu tava ali com os meninos ali, eu levei uma fita de cassete de grafite pra levar pra eles assistir, pra eles verem como é que era o grafite fora do Brasil. E o cara saiu fora. Aí tinha um cara grandão, mano. Eu olhava pra aquele cara e falei, meu, você tem 17 anos, velho. Eu tenho 17 anos. Desse tamanhozão, assim. Tenho 17 anos. Aí ele pegou, aí um outro menino ficou solto nesse corredor e ele ali com os meninos, né? Ele falou assim, ó, a gente vai embora. Eu falei, como? A gente vai embora. Eu falei, mas como que você vai embora? Aí esse menino, meu, ele esticou o braço, enfiou dentro de um colchão, arrancou um ferro que eles arrancavam sabe, da janela? Os caras colocavam os caras arrancavam na mão aquilo lá. Eu não sei como. Vai cortando. Arrancou. Aí ele veio, pau, quebrou um cadeado. E o educador, porque o educador não tava ali. Se o cara tivesse ali, ele não ia ter feito aquilo. Aí ele falou assim, ó, vai embora. Eu falei, irmão, fica à vontade. Eu não vou fazer nada, eu tô de boa aqui. E na época tinha os meninos da capoeira, que também dava oficina de capoeira. E os moleques começaram a quebrar os cadeados e começou a sair mais. Aí o pau começou a torar. Aí foi uma das rebeliões que teve lá. E eu lá no meio. Aí os educadores subiu, fez aquela barreira e falou assim, choque chegou e tal, não sei o quê. E, meu, a polícia chegou mesmo e a polícia entra igual em cadeia de maior. Aí eu fui descendo. Isso foi aqui, Hugo? Foi, aqui no educandário. Aí eu fui descendo, aí um policial, não sei qual que era a patente dele. Ele falou assim, foi na sua atividade, né? Eu falei, foi. Por que você não fez nada? Eu falei, eu vou fazer o quê? Eu falei, ô amigo. Tô na mão dos caras. Policial, eu sou professor de grafite, eu faço grafite. Mas você não gritou? Eu vou gritar, amigo.
Ô, pessoal, o menino aqui ó, arrancou a faca desse tamanho. Ó, tem uma galera com um cano aqui na mão e eles estão querendo ir embora. Cara, Guarda eu não esse vou fazer ferro aí, isso, velho. mano. Quero É, eu ver, falei, né? meu, eu não vou fazer isso, né, cara? Tá doido. A minha esposa, uma vez, ela foi me buscar e nesse dia teve uma desavença entre os adolescentes lá e um adolescente, ele perfurou o outro. E ele perfurou com estoque que eles faziam com papel higiênico. Cara, ele faz um funil com a folha sulfite, bem fininho, vai molhando o papel higiênico e vai socando o papel higiênico ali. Aquilo ali vai secar, vira um estoque, velho. E um pouco antes de eu sair, rolou essa treta, né, dentro de um dos X lá, e os caras saíram correndo com esse moleque gritando lá pra fora e tal, e ele enfiando ele na ambulância lá no pátio lá, e a minha mina com o carro estacionado assim, ó, grávida, olhando assim com a cara de assustada, aí eu fui sair. Bem em paz. Aí ela, o que aconteceu? Eu falei, não sei, os adolescentes brigaram aí, alguma coisa aconteceu. E você falando desse trabalho seu aí no, né, antigamente Educandário, hoje Sense, né? Isso. E acho que é importante a gente trazer como que todas as vertentes, mas inclusive o grafite, mas assim, como elas têm esse poder de transformação social, né, cara? Tem, cara, tem mesmo. Nossa, Como é que você percebe isso no trampo que você faz? Como é que você percebe isso no seu cotidiano, inclusive, né? Não é só quando você vai para uma escola ou Sim. para uma ação social, mas assim, no seu cotidiano. Ó, dentro do meu cotidiano. Esses dias atrás mesmo, eu fui fazer grafite ali aqui na Zona Leste, aqui que eu tava falando. Na Moca. Aqui, na Moca. Bem ali na onde tem o ecoponto. Mano, murão de esquina, todo fudido, todo regaçando os dedos lá. Chapisco, não né? É chapisco. Verdade. E eu fui lá, mano, fiquei uma tarde inteira, pintei, troquei ideia com a molecada que tava ali, com os caras que faz coisa errada, com os caras que não faz, com senhora, indo levar a criança pra escola, mas troquei ideia com todo mundo. E todo mundo me deu abertura pra trocar uma ideia sincera. Mas é porque eu tava ali com a minha arte. Quando eu comecei a rolar aquela parede lá, tinha uns caras que até tirou sarro. Eu falei assim, não, esse cara é doido, velho. Um sol daquele na cabeça. E o que você tá fazendo aí, filho? Tô fazendo grafite. Aí o tiozinho falou assim, mas a mulher daí não gosta dessas coisas não, viu? Ela já não gosta da molecada aqui, ela não vai gostar disso aí não. Aí eu fui lá conversar, eu e o Vasco, né? Fomos lá conversar com a dona do muro. Meu, uma senhora doce. Uma mulher doce, já conhecia já sobre grafite. Ah, é um grafite? Que lindo, filho. Faz mesmo. O que você vai fazer? Aí eu mostrei a imagem pra ela, né? Que é uma avó com um neto no colo. E ela, nossa, que desenho lindo. Tem sentimento, né? Eu falei, tem. O que eu gosto de pintar em quebrada é realmente isso. É alguma coisa que tem um sentimento mesmo. Aí fui lá, mano, pintei. Cara, nessa semana, uma galera começou a mandar mensagem do Califórnia ali. Meu, parabéns, velho. Cara, ó, minha mãe viu, velho. Nossa, ela adorou. Os caras ali da quebrada ali que já começou a me seguir, começou a pegar meu contato, eles já mandaram mensagem. Tipo assim, então se transforma, né, mano? Um lugar ali que tava bem feio, bem apagado, passava sem batido, ninguém tinta. olhava pra aquela parede. Agora tem um baita Só desenhão lá que traz sentimento, né, mano? Que traz sentimento. Exatamente. E você falando da questão, eu lembro que eu conheci o grafite aqui em Londrina através do Muca. Ô, amigão Do Murilo, meu, ele cara. é incrível. A gente fez um projeto social na época da pandemia junto. Ele, a Lua, você deve Sim, conhecer também conheço. do Conexões. E aí o Muca era voluntário, porque naquela época de pandemia tava todo mundo meio que voltado ou em dar uma mão pra alguma coisa ou em ajudar, né? Sim. Quem não tava na linha de frente igual a gente, assim, tava querendo ajudar. E a gente viveu aquele ano intensamente, porque ele era ele era do projeto, ele e tal. E aí, lá no Centro Juvenil, eu falei, Ismael, ó, vamos pedir pro Muca fazer alguma coisa aqui. E aí a gente conversou bastante, ele fez lá o grafite, e na frente morava uma senhorinha. E ela viu ele fazendo, ela falou assim, e era uma senhorinha que tinha um certo... Já tava uma idade avançada, tinha uns probleminhas de Alzheimer e tal, mas... E ela falou assim, eu queria que você pintasse aqui minha casa. Aí ele falou, quanto você cobra? Daí eu nem lembro como é que ficou essa questão, mas eu lembro que daí ela falou assim, porque eu tenho um orquidário e eu quero que você coloque que aqui é o orquidário dos anjos. Que massa. E ele fez um desenho tão bonito, tão expressivo e pouco depois essa mulher faleceu. E acho assim que ficou ali aquele sentimento. O Muca também disse assim, nossa, no primeiro momento você fica assim, meu Deus, será que eu vou fazer, né?
E depois ele falou, eu fiz com tanto amor, com tanto carinho. Mas ao mesmo tempo, o bairro olha às vezes para aquilo como esse rapaz que nem te conhecia, nem quis conversar com você, falou assim, ó, a senhora não vai gostar, porque as pessoas acabam não fazendo as compreensões de si mesmo, né? De quem é o meu vizinho e quem é tal. Como é que você vê essa questão do preconceito, cara? Porque você disse assim, ó, a princípio você conheceu, fez o picho lá, mas logo você entendeu, falou assim, acho que isso aqui não é pra mim, vou tentar uma outra Isso. coisa. A gente sabe que o picho também é uma forma de expressão artística. Com certeza. E com muito certeza. importante, principalmente nesse momento cinza que a gente vive politicamente falando, é um sinal que resiste. Inclusive, como diria aquela emblemática frase, tem até amigos que são, né, Balão? Temos até amigos que são. E a pichação Não é o Balão, viu, brasileira gente? Tô dizendo que nós temos amigos em comum que são. Calma. E a pichação do Calma Brasil aí. é fortíssima, velho, mundialmente. Mas como é que você vê que ainda a pessoa olha pro picho, pro grafite, mais pro picho, mas pro grafite também, na questão do preconceito? Ó, o cara vai vir aqui pintar meu muro. Cara, eu posso te falar seguramente, 90% das pessoas vai passar e vai te elogiar. Vai gostar do que você tá fazendo. Tô falando em relação à minha arte, tá? A minha vivência. Tem algumas pessoas que não gostam. Tem pessoa que, por exemplo, eu desenho indígena. Tem gente que não gosta de índio, cara. Eu já fui fazer trabalho comercial em loja que tinha tudo a ver com indígena. Eu falei, vamos desenhar uma índia aqui, bem bonita e tal. E o cara falou, não, eu não gosto de índio. Loja que vende açaí. Né? E o cara não gosta de índio. Mas da onde a história do açaí, o cara nem sabe. Já aconteceu uma vez com um carão que ele me contou. Ele estava em Santa Catarina e ele foi pintar um terreno baldio. E ele pintou uma negra linda no terreno baldio. Aí uma senhora saiu da casa do lado, foi lá e esculhambou ele. Ninguém quer comprar esse terreno, agora você vai desenhar esse preto aí, não sei o quê. Mano, ele ficou revoltado, velho. Ele tinha terminado o trampo. Aí ele foi pra praia, aí ele voltando com a família dele, ele falou assim, eu vou descer lá. Essa filha de uma égua, eu vou descer lá. Aí ele desceu do carro e a galera veio, aí tinha uma galera já lá olhando, aí veio de encontro com ele, nossa, parabéns e tal, ficou lindo. Então assim, a galera gostou. Aí uma moça se apresentou como neta, eu acho, dessa senhora, e pediu desculpa pra ele, falou pra ele que ela tinha um probleminha e tal, mas que o trabalho tinha ficado lindo. Então assim, tem pessoa... Mas independente do probleminha, né? né? Tem pessoa que gosta e tem pessoa que não gosta. A pessoa às vezes ela nem conhece e ela ama, ela fala que ama, que adora. Ah, eu adoro desenho, porque todo mundo gosta de desenho, né? Dificilmente a pessoa não gosta de desenhar. Mas os temas, às vezes, é uma parada que bate em alguém, né? Incomoda alguém, bate em alguém. Que nem eu fiz a Índia ali, amamentando uma criança preta e uma criança branca no pontilhão. Perfeito aquele Tem gente desenho. que não gosta daquilo, cara. É um dos desenhos mais lindos que eu acho que tem aqui no Mais incomoda quem... Incomoda, claro, Não, claro. fechada. E você acha que não incomoda? Ainda mais a sociedade londrinense, que é um pouco conservadora, né? Cara, não E Conservadores ou não, a realidade tá aí, né, Marcinho? E o homem faz o papel dele desenhando... É realidade, né, mano? Querendo ou não, assim... Que às vezes tá até velada, né? Esse lance da Índia aí mesmo. Segurando... Eu falei pra ele, mano... Falei o meu ponto de vista, o que eu achava que a pessoa... Fala aí, que ele quis... explica aí. Que era Vai, o Brasil, Balão. tá ligado? E agora nós vamos com review de grafites com Não. Balão. Tipo assim, igual eu disse pra ele antes de eu saber que era ele que tinha feito essa arte, Marcinho. Que aquela arte, eu particularmente gosto muito daquela arte. Eu também, tá ligado? muito, muito. E eu disse... Vamos pôr aqui, ó, essa arte aqui pra você ver, você que não sabe. E Vamos pôr nós aqui pra trocando ver. uma ideia aqui antes de começar, eu falei pra ele que o que eu vi naquela arte representa muito o que é o Brasil, né? E aí, fala aí, meu mano, um pouquinho. Aí eu falei pra ele o conceito, né, da minha pintura ali. O lance ali era a diversidade, né, naquele pontilhão ali. Ele tem várias faces, então ali o lance ali era fazer a diversidade. Eu sempre gostei muito de desenhar mulheres, porque eu sou praticamente o único homem de casa. E o povo indígena é uma coisa que sempre me tocou demais. A minha mãe parece uma indiana, você olha pra ela assim, cara, parece uma indiana. E aí ali eu pensei no Brasil invadido, né? No Brasil que não foi colonizado, né? A gente foi invadido, né? Vieram os portugueses, os europeus ali, né? Trouxeram os negros contra a vontade deles, com certeza.
e chegaram aqui no Brasil. Chegou no Brasil, os índios sempre foram um povo muito pacato, né? Não era um povo de guerra, né? Não era tão de guerra. Aí eles viram as caravelas, tá ali, beleza, chegou, gente, se ajeita aqui vocês pra cá, e os brancos vieram pra quê? Pra tomar. Na intenção. Pra tomar o que tivesse ali, né? E os índios, já conhecedores das matas, vazaram. Foram embora. Só que mesmo assim eles foram muito explorados, e são até hoje, né? Aí o que aconteceu, na minha visão ali? O povo indígena foi o povo que deu suporte, cuidou, porque isso aconteceu, e tratou, cara, de todo mundo que veio. Veio gente branca, veio gente preta. O que os índios fez? Os índios já tinham conhecimento de cura. Ajudou aquele povo, velho, que não tinha conhecimento de nada. Os índios tinham conhecimento das matas. Ajudou aqueles caras tudo. Então, assim, ali é o que representa. O povo indígena, que é a mata e a terra, amamentando e cuidando do povo preto e do povo branco. Mas aí, no meio de tudo isso, tem a ganância, né? Que daí é o que os europeus vieram fazendo, né? Arregaçando com tudo. Caramba. E aí, foi mais ou menos a leitura que eu fiz, Marcinho. O review do balão deu certo. pô. Ô, Gui, quando você contou essa inspiração pra gente, como é que você faz? Você tem um projeto, você escreve isso e depois passa. Você tem um catálogo ali, ó. Tem igual, por exemplo, o MC faz o quê? Ele vai escrevendo letra e vai guardando ali na caixinha, Na hora né? vem o beat certo. Na hora que vem o beat certo, ou a oportunidade de gravar, vai lá e grava. Cara, Aí como é que você faz? As inspirações vêm, você vai faço anotando ou não? Olhei pra parede, vou fazer e pronto. queria eu poder ter esse poder de olhar pra parede e já falar, é minha. Tem parede que às vezes você vai pedir, tem gente que não deixa. Mas eu faço assim. Como eu gosto de abordar temas relacionados à família, mãe e filho, mãe e filha, irmãos, eu gosto de desenhar criança, eu gosto de desenhar fauna, flora. Então, eu pesquiso muitas imagens e muitos fotógrafos bons. Então, assim, dependendo do fotógrafo, se eu tiver o contato dele, eu vou mandar uma mensagem para ele, vou pedir para ele para eu poder pintar aquela foto dele. Então, assim, eu tenho já algumas imagens que eu deixo salvo, eu deixo pré-pronto, né? Já deixo salvo. Eu tenho o iPad, aí eu pego o iPad, eu modifico a cor pelo iPad da imagem para eu poder trabalhar numa linha específica de paleta de cores. E, mano, eu já tenho as imagens prontas. Às vezes, por exemplo, que nem eu fui ali na Zona Leste. Eu vi o tamanho do muro um dia antes e eu pensei comigo, eu falei, tem uma imagem pra essa parede aqui. Ela tá toda fodida, mas eu tenho o desenho certo pra fazer. Porque eu prestei atenção ali ao meu redor, eu vi as mães ali passando, eu vi a molecada ali tudo meio que largado ali. Eu falei, tem que fazer alguma coisa aqui que traga mais sentimento. Então eu vou fazer uma avó com um neto no colo. E por que o lance da avó também? Porque ano que vem eu vou ser vô, né? Aí eu peguei e falei pra pra minha esposa, falei assim, amor, eu acho que eu vou fazer uma avó com um neto no colo ali. Ela, faz isso mesmo. Então é isso. E casou certinho e fiz. E aí eu tenho várias imagens salvas. Por exemplo, vou lá, vou pintar lá no União da Vitória. Eu vou lá, mano, eu já vou com algumas imagens salvas no meu celular. O celular é uma ferramenta incrível, né? Se eu usar bem ele. Aí vou lá com a imagem, olho a parede, fotografo, faço um grid, risco o desenho e pinto. Mano, e como que é, tipo, igual a gente tava falando fora das gravações, é muito louco isso, porque às vezes nós passamos no lugar, velho, em um dia você consegue dar conta de finalizar um desenho Hoje assim? em dia, sim. Hoje em dia, sim. Antigamente, cara, antigamente era uma loucura. Eu e o Carão saía pra pintar, a gente pegava os latex, não tinha spray, porque spray era caro, pegava os latex e ficava o dia todo, ou às vezes até 2 dias, com latex, pintando tudo. Aí a gente juntava a grana, comprava uma única lata de spray e vinha com a lata de spray assim pra contornar. Só no Morrendo de contorno. medo. Não, vamos usar. Não, errou ali já era, só tinha uma lata. Cagava no trampo inteiro. Ficava feio, cara. Ficava feio. E foi o começo, cara. Foi um começo gostoso demais. A gente até conversa às vezes, de vez em quando, assim, hoje em dia a gente trabalha, né? Cada um tem o seu trampo, o seu corre, a sua responsa. E a gente pinta junto. E não tem o tesão que tinha naquela época. Mano, eu vou com o meu carro, compro as tintas que eu quero, paro lá e vou pintar.
Posso pintar debaixo do sol, posso pintar na quebrada, em qualquer lugar. Mas não tem aquele mesmo tesão que tinha antes. Mano, a gente ia de bicicleta, velho. Nós é do Cincão. Nós saía do Cincão, ia lá pro Cafezal pintar. Ia pra Zona Sul pintar. Ia pra Zona Oeste, Zona Leste. Isso lá em 2002, 2003, cara. E nós éramos uns caras carudos, viu? Porque nós metia a cara pra pintar durante o dia, nos lugares que não podia pintar. Aí eu acho que a viatura passava e falava assim, Não tá fazendo isso, né, não mano? tá fazendo isso. E na época eu dava aula de grafite pela Rede da Cidadania. E eu tinha uma carteirinha. Porque o pessoal do hip hop na época, a gente começou a sofrer umas perseguição, assim. Olha que novidade, né, Balão? Né? E a perseguição... 20 e tantos anos se passou e 20 nada passaram e mudou. nada de novo no front, viu, Desse Hugo? jeito. Aí o pessoal, o pessoal chegava lá na Brataque, lá, pra ir dar uma oficina. O Serginho, que é o Cardan, que é o Ô, meu amigo Serginho, Serginho Cardan. Serginho B-Boy. Mano, o Serginho, ele tem uma história fodida dentro da cultura hip hop. Exatamente. Serginho, queremos você aqui. Vou mandar um salve pra ele logo, pra ele colar aqui com a gente. Mano, o É, falta Serginho... um. Bonde do Tubarão. Longe Vai do faltar Tubarão. um b-boy mesmo agora. O Serginho ele saía do União da Vitória, ele ia de bicicleta até lá na Brataque, mano, pra dar aula de break. Pra dar aula de Corajoso, break, hein, cara. mano? E ele vai te contar as histórias, mano. Lá ele sofreu na mão da polícia, a polícia ia lá pra querer catar os caras, e via ele, né? E, igual via a gente assim, mano, uns caras que na época nós era do movimento hip hop, aqui de Londrina. Hoje eu tô com 44 anos, na época eu devia ter uns 20. Então assim, a polícia ia olhar pra mim, carçudo, andava de skate. Nossa, Hugo, você tem cara de 20 agora, então com 20 anos eu tinha cara de, pô, 12? Era um neném. Era tipo Que isso, Minha cara? barba, cara. Minha barba começou a crescer depois dos 35. Não é igual o Ricardo, assim, Então ó, tem essa cara de 40 anos desde quando eu conheci ele com 16. Não, a esperança. A barba ainda cresceu. Ah, Balão, você nem tem. Aí, Então mano, ele falou que não tinha até com 35. aí a gente conseguiu umas carteirinhas na época pra poder chegar lá. Ô, amigo policial, eu sou um professor de Ah, carteiro! hip hop. Aí o cara já, tipo, pô, não posso bater tanto. Ou, tipo, não vou nem bater. Então, vai, passa. Aí, mano, a gente saía pra pintar na rua. Acontecia às vezes de uma viatura vir enquadrar. O que você tá fazendo aí? Tá puxando aí? Não, é um grafite. O cara olhava assim, grafite feio, maluco. Não, é um grafite. E quem deixou isso aí? Não, eu sou da Secretaria de Cultura. Arrancava assim o cartão. Vral, toma. Eu trabalho Pau na pela mesa. Secretaria de Cultura. Aí, mano, passava, tá ligado? Mas nem sempre passava, né? Às vezes a polícia batia, roubava sua tinta, mas não sei. Não, conta pra nós aí uma história aleatória, inusitada que você viveu com o grafite, assim, que foi marcante pra você de alguma forma. Marcante. Mano, primeiro evento de grafite que a gente foi, eu e o Carão, lá em Curitiba. Não sei se foi o primeiro ou o segundo, mas a gente foi pra lá. Chegamos lá, conhecemos uma galera. Meu, e a gente saiu de Londrina. Londrina, meu, não é falando mal, mas Mas é eu um- sou nascido aqui, cara. Mas Londrina é um sitião iluminado, É né, um cara? ovo, né? Vamos falar a verdade, é um sítio bem iluminado, né? Porque se você é diferente, se você faz uma cultura diferente aqui, a maioria da população vai te olhar meio que... né? Diferente. Esse cara aí, não sei. Aí chegamos lá. Chegamos lá, mano, os caras, tudo cara doido, velho. Cara do Vandal, cara maluco. Vamos sair com esses caras pra pintar? Vamos, saímos pra pintar de dia. Aí a gente tava pintando um muro, mano, extenso, tudo regaçado, muro podre já, tudo fodido. E tamo ali pintando um portãozinho. Aí um cara veio de bike. E o cara soltou a bike no chão e eu começando a pegar minhas tintas e os caras já mandando ver. E o cara arrancou uma arma, velho. Para. Eu falei, nossa, velho, esse cara de bicicleta tá confundindo, vai matar. Quem que aconteceu? E o cara é polícia, sou polícia. Você está pichando, só deita no chão. E chutou e deita no chão. E nós tudo quietinho, né? Falei, puta, mano, fudeu, velho. De lá até aqui pra De lá até aqui de pra apanhar polícia. aqui, mano. Aí o que era o muro que nós tava pintando? Era o círculo militar, ou era a escola do exército, alguma coisa assim, Poxa, cara. Hugo, também, né? Mano, esses caras pegou nós, velho. Levou nós pra dentro do quartel. Caralho. Veio os milicos do atentado, exército mano. correndo. Plop, 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 os fuzis na mão assim, né, mano? Tudo cara novo também. Mas eu fiquei assustado, porque eu falei, nunca vi tanta arma na minha vida. E os caras veio, mano. Ah, agora você está fudido. Na época tinha polícia que chamava Rony, né? Vocês conhecem a Rony? Aqui tem a Rony. Estão fudidos, vocês vão se fuder. Aí tá. E era Entramos, Rony cara. mesmo? Era Rony. Entramos pra dentro do quartel. Aí veio um cara, mano. Um tiozão já assim,
bem calvo assim já. Falou assim, seus lixos. E começou a xingar a gente, tudo que é nome. Se é na minha época, eu já quebrava o maxilar de todo mundo aí na coronhada. Eu falei, nossa, o Ainda cara bem é do que não é da exército sua brabo, o cara é época. do exército brabo, esse cara. Aí veio um outro cara que eu acho que era superior a ele e começou a conversar com a gente ali. Aí encostou uma viatura da PM e pediu o meu documento. Vou fazer igualzinho ele fez. Peguei minha carteira do bolso, fiz assim, fui tirar o documento, ele pegou minha carteira. E saiu pedindo documento. Isso, eu, idiota que eu sou, eu era o único que tava com a minha carteira. Todo mundo sem documento, sem carteira. E eu só tinha o dinheiro, que era o dinheiro de eu ficar lá. Porque a passagem eu já tinha comprado, né? Passagem de ônibus, ida e volta. E eu lembro que na época era R$ 50 que eu tinha na minha carteira. Trocadinho, 2 notas de 20 e uma de 10. Trocadinho. Aí eu peguei, cara. Aí o cara foi me devolver minha carteira, tudo mexida, assim, remexida. E nesse meio tempo, a gente conversou com o comandante lá. O cara falou assim: ó, a gente vai dar as tintas pra vocês e vocês vão lá cobrir aquela bagunça que vocês fizeram lá. Aí, beleza. Aí ele começou a perguntar: você é da onde? Aí o amigo lá falou assim: eu sou do Rio Grande do Sul, né? Sou lá de Porto Alegre e tal. Você? Eu sou de São Paulo. Você, de Londrina. Londrina! Aí o cara chegou no. E você, negão? Cara, eu sou de Londrina. Aí os caras começaram a gritar: um cara, ô Londrina! Ô Londrina, vem cá! E veio um soldado, um milico, cara de bobão, mano. Aqueles caras que todo mundo zoa. Ô Londrina, olha os caras virados da sua terra aqui, a fazer bagunça aqui, ó, esses vagabundos, esculhambando a gente. E eu quietinho lá, velho, com medo de ser preso. Nunca tinha sido preso na vida. Aí fui arrumar minha carteira. Aí eu vi que tava faltando dinheiro. O meu único dinheiro que eu tinha. Aí eu falei pro caramba, o caramba do meu lado. E, mano, e outra que eu esqueci de falar, nós tava só de cueca, cabeça Nossa. encostadinha assim, ó, na parede. Eles tinham falado pra você tirar a roupa? Tira a roupa. Vocês estavam Fica no olhando, eco, ué, mano. tava frio pra caralho, mano. Desgramado. Fizeram Frio pra vocês passar Nós uma mesmo. morrendo de frio. A cabecinha. Aí eu olhando pro lado do cara, o cara deu minha carteira aqui, mano. Não tem dinheiro aqui, velho. Ele, porra, fala pro cara, mano. Fala pro cara do exército ali. Eu falei, não, mano, você é louco? Eu vou falar pro cara. Ele, mano, você não vai ficar sem dinheiro, velho. Aí eu falei, mano. Aí eu peguei e falei assim, puta que pariu. Eu, comandante, senhor, dá licença. Ele, fala. Bem grosso assim, né? Fala. Olha, eu tinha um dinheiro aqui na minha carteira aqui. Não deu nem tempo de eu terminar de falar. E aí ele. Tá Mano, falando ele que- subiu assim, ele. Tá louco? Você tá falando que o exército roubou você? Toma. O exército roubou seu dinheiro? O exército não precisa do dinheiro. Quem pegou essa carteira sua na mão? Você tá louco? Eu falei, não, tô falando que é vocês, amigo. O policial pegou a minha carteira. E os caras já tinham vazado, os caras da polícia. Vou chamar eles aqui agora. Vou dar voz de Meu prisão pra Deus do eles. céu. Falei, não, pelo amor de Deus, o Meu senhor não Deus faz isso. do céu, que Falei, o senhor armado. não faz isso, porque eu vou ficar mais 3 dias aqui em Curitiba, que eu tô no evento de grafite. E se o senhor falar que vai dar voz de prisão pra essa polícia, aí os caras vão me pegar, filho. O senhor não conhece a polícia? Hugo do céu, e aí? Aí o carão me salvou, né, mano? O carão pagou minha comida nos 3 dias lá. Obrigado, Carão, por esse Mas, momento cara, aí. Assim, Quase que você dos entra momentos, numa, hein? foi um momento marcante que toda vez que nós se trombamos, se nós falar desse assunto, mas nós rola de dar risada. Você é Não, louco. hoje a gente rola de dar risada, né? é, Na hora, o Meu cagaço. Deus do fica céu. apavorado. Só não fez ali porque não tava pronto, né? Os cara, porque, mano, os caras fez uma roda assim, falava assim, esse aqui que eu vou pegar. E eu não olhava pra trás, os caras, não olha pra trás, não olha, não sei o que, fica com a cabeça da parede aí. Falei, meu, e agora, velho? Ele tá fudido, velho, vai apanhar Quem até a quis morte. arpir? Meu Deus. Mas, mano, por fim soltaram nós, velho. Vai Só lá um embora. Ai do sustão céu. E mesmo. vocês pintaram a parede lá dos caras? Pintou. De roupa. De roupa. Ah, bom, pelo amor de Deus. Já pensou os caras por vocês de Pega cueca essas pra pintar lá coisas de fora o vocês aí, bagulho? vai. Aí o Londrina, que era esse cara, né? Teve que ficar lá o com soldado vocês. foi lá e levou a tinta lá e nós pintamos. Eita, soldado era- pica. Mano, mas foi uma das histórias mais hilárias, assim. Eu imagino. O balão mesmo, só de ter esses dias aí, teve um contratempo, né, amigo? Teve que continuar a batalha no sem o mic, sem o som. Mike, verdade, hein? É. A galera conservadora de Londrina não parou, viu, cara? Tá assim, é. É, de vez em quando tem Não isso. mudou nada. E quando é que você percebeu que a lata de tinta, o seu talento podia virar profissão, cara? Cara, é assim, ó. Eu comecei a fazer grafite em 2000 ali, né? Mas eu fui viver exclusivamente da minha arte a partir de 2016. Pô, demorou. 16, 17, demorou. Então, assim, eu sempre fui grafiteiro e sempre tive um outro emprego. Já fui zelador, já lavei carro,
Fui servente de pedreiro com um amigo do hip hop da época, que era o Pirata. O Pirata me contratou por uma semana e já me mandou embora. Falou que não era pra mim. O louco pirata, não rolou, não? A parede, Falou que rapaz. não era pra mim. O cara pintava até parede, Não, irmão. Você, cara. É porque ele era eletricista. Ah, entendi. Aí ele vinha com um lápis de pedreiro assim, ó. Ele riscava assim, ó. Pá, pá. Aí ele me dava uma taiadeira e Corta aí. uma marretinha. Ó, você vai cortar aqui. E, mano, o bicho já era bruto, né? Ele batia assim, ó. Já arrancava o Parecia casco, passinho, o cavuco inteiro, né? Parecia passinho. Top. Ó, você vai Na hora que você cavucar aqui, pega, ó. você dá um... Vai passar um caninho aqui do filme, explicava. E eu não conseguia, cara. Eu sei, eu mano. conseguia, tipo assim, fazia Na lerdeza, né? 2 metros. Ele fazia 20, 30 metros, velho. Rápido assim, ó. Aí ele pegou e me mandou embora. Foi o emprego mais rápido seu? Foi emprego Já barra. passei por isso. Não, né? mano, é verdade. Não, esse foi o mais rápido. Aí trabalhei no Mufato de pacoteiro. Aí um dia eu passei num concurso público. Fui motoboy por um tempão também. Aí um dia eu passei num concurso público. Fui trabalhar no HU, concurso da UEL. A minha mãe que fez a minha inscrição, porque eu não queria fazer. Porque na época eu dava oficina de grafite. Eu falava pra ela, não, eu vou ser professor de grafite o resto da vida, que eu adorava. Ah, não, filho, vai trabalhar no hospital e tal, que é bom, né? É um salário legal, não sei o quê. E tem a garantia. Ela falava sempre Garantida, o lance de garantia. Vai que é garantia do trabalho. Aí, mano, fiz o concurso e passei, cara. E fui assumir a vaga. Primeiro dia, eu fui trabalhar no CTQ, que é o Centro de Tratamento de Queimados. Nossa, A hora que eu entrei dentro, tipo assim, mano, ali é um hospital dentro de um hospital. A estrutura é incrível, mano. É incrível. Vem gente do Brasil todo ali pra ser tratado ali. Porque queimadura é uma parada muito séria, né? Sim. Às vezes o cara queima um braço aqui, ó, ele pode morrer porque ele queimou o braço, velho. Imagina um cara que sofre um acidente e queima metade, ou queima, sei lá, 80. Misericórdia. Aí nesse dia eu já fiquei de cara, assim. Eu falei, putz, meu. Aí eu voltei pra casa, falei, minha mãe, mãe, eu não quero, eu vou sair fora. Não, filho, fica lá, você vai se acostumar. Eles vão trocar você de setor. Aí realmente, foram me trocando de setor. Só que, meu, o hospital é um lugar muito triste, cara. Nossa, se você parar e analisar friamente, vai ser o último lugar que você vai viver. Ou você vai morrer num acidente, ou uma doença de repente vem e te mata de uma vez, ou por alguma fatalidade triste da vida. A sua vida é ceifada. Agora, se você for pela lei natural, você vai envelhecer, você vai ficar velhinho, você vai ter que ter cuidado médico, é lá no hospital que você vai morrer. Dificilmente você vai morrer em casa, só se a família tiver uma condição, ter um cuidador legal, né? Uma família que dá uma atenção. Mano, eu ia dormir à noite. Eu comecei a trabalhar à noite. Entrava às 7 da noite e saía às 7 da manhã. E eu comecei a pilhar com isso, velho. Eu pensava comigo assim, eu falava, putz, será que eu vou passar o resto da minha vida fazendo isso? Ainda vou morrer aqui, E ainda vou morrer aqui. E essa época foi uma época que eu tava fazendo pouco grafite. Porque o hospital demandava um tempo assim que quando eu dava oficina de grafite era diferente, né? Aí quando eu fui trabalhar desse jeito aí, eu falei, putz, velho, é foda. Aí um dia eu peguei e falei pra minha mina em casa. Falei pra minha esposa, falei assim, amor, eu acho que eu vou pedir as contas. Tem um estúdio de tatu. E eu comecei a tatuar na época, né? Eu disse, tem um estúdio de tatu lá em Florianópolis lá. E o carão vai pra lá, pra trampar lá uns dias lá. Ele me convidou pra ir lá. Pra conhecer, se eu gostar. Aí eu fui, conheci lá. Gostei, conheci um pessoal da hora lá. Voltei pra Londrina. Falei com a minha esposa de novo. Falei assim, eu acho que eu vou pedir a exoneração. Ela, não, então pede. Aí eu fui pedir. Cara, Fui lá, né, na chefia lá, que tava lá, dos zeladores, que eu era zelador. Aí eu pedi as contas. Aí ela falou assim, não vamos te dar as contas agora não. Você tem 2 licenças prêmio vencidas, né? Não, eu tinha uma licença prêmio. Uma licença prêmio e 2 férias vencidas. Não podia vencer a terceira férias, né? Aí ela falou assim, eu vou te dar as suas 2 férias. Aí você vai tirar 3 meses de licença prêmio. E você volta pra cá e pensa melhor. ainda com você. Eu falei, nossa, rachou. Aí você, aí você volta pra cá e pensa bem se é isso que você quer. Eu falei, tá bom. Aí, punga, peguei minha mulher, minhas filhas, meu cachorro e fui embora pra praia, cara. A minha vida deu uma desacelerada de um tanto assim que eu achei estranho na época, sabe? Eu trabalhava no hospital, aí eu trabalhava no estúdio de tatu e eu tinha que cuidar das filhas e minha mulher trabalhava fora também, então assim, era uma doideira. Pegava uma criança, deixava na sogra, outra criança na escola, ia pro estúdio, dormia, ou tatuava. Aí já saía e ia pro outro trampo. Cheguei lá, mano, o pessoal lá só depois do almoço, que eu via a galera. E eu acordava cedo. Cidade Mano, boa! acordava cedo todo dia. Todo dia, às 6 horas da manhã,
eu em pé, sem nada pra fazer. Falava, Querendo "Puta fazer merda, eu alguma querendo coisa. fazer alguma coisa e não Se tinha." cobrando muitas das vezes. Nossa, Aí eu tô que eu à toa. fui. Aí que uma coisa me levou a pensar também sobre o lance de você produzir sempre. Porque a gente às vezes acaba se policiando e se maltratando por algumas coisas. Que nem como eu sou grafiteiro e tatuador, eu vivo da minha arte. Então eu tenho que vender minha arte. Minha arte tem que ser vista, eu tenho que produzir, eu tenho que fazer desenho, eu tenho que tatuar, eu tenho que fazer grafite. E eu tenho que postar numa rede social, que é ali onde a galera vai me ver mais e eu vou começar a vender. Minha vida sempre foi desse jeito. Mesmo eu tendo um outro emprego, não. Né? Através da rede social que eu comecei Mais pessoas te veem. alcançar mais pessoas. Comecei ali com o Fotolog, aí foi o Orkut. Fotolog, isso aí, filho. Você não pegou o balão. Isso daí. Fotolog. E o Flogão, não tinha? Nossa. Tinha o Flogão, o Fotolog. Daí, meu Cara, tempo não, começamos ali, cara. Você é louco. E na época, e assim, não tinha computador em casa, né? E na que ir Lan House. Tinha que ir na Lan House. Exato. Ia na Lan House lá e postava uma fotinha. Eu ficava feliz da vida quando eu fazia isso. Aí, então assim, aí começou a... Esse lance da internet começou a ajudar nesse lado aí. Mano, aí você foi se profissionalizando. Eu reparei que você tem muita facilidade em desenhar rosto. É tipo, Cara, um bagulho que já é seu mesmo, ou você foi estudando, se assim, profissionalizando e eu tal? gosto de desenhar de tudo, né? Tudo. Gente, bicho, mato, de tudo. Carro. Eu gosto de desenhar. Só que o rosto, ele traz uma coisa diferente, né, mano? Porque às vezes você faz um Mano, eu acho que olhar é muito mais diferente. difícil, na minha opinião. Não sei, Cara, não desenho nada, mas... Difícil é desenhar um carro, assim, ou uma moto, sabe? Ou um desenho mais simétrico, no meu ponto de vista. Eu acho muito difícil. Porque o rosto, eu sempre tentei desenhar rosto. Então é uma coisa que você vai, sei. né? Você já praticou tanto ali que você vai levando e vai fazendo. Mas às vezes, que nem do nada, uma pessoa chega em mim, que nem esses dias atrás, um cara falou assim, eu queria fazer uma moto aqui, uma cena aqui. Era o Mark Marques e o Valentino Rossi. Numa curva, assim, ó, que o Valentino Rossi olha pra trás e chama o Mark Marques pra treta, né? Mano, desenhar uma moto já é difícil. Agora, você desenhar uma moto GP, que ela é recheada de... Aí, ó, o cara ali da mecânica de moto aí, ó, já vai dar... Mano, cheia de adesivo, cheia de marca, cheia Detalhe. de... Meu Deus, cara. Foi foda, hein? Foi um dos trampos mais difíceis que eu fiz na minha vida. Foi Eu aquele trampo. acredito, mano. Então, assim, desenhar um rosto é muito mais rápido, muito mais fácil. Você acha? Muito mais fácil. Mas pelo fato de você já vir desde antes, né? É que é uma coisa que eu já faço, né? Eu já tenho essa facilidade, porque eu já fiz muito. Mas, tipo assim, você acha que não tem nenhum desenho que... Não sei. Que Que você... eu não faço? Que você pega, assim, desses básicos, no caso, o rosto, carro, moto, esse negócio, todo você pegar, você faz. Faço. E você olha, tipo, você fica olhando ou você já tem... No celular, cara. Você toda hora dá uma Olha no olhadinha, celular. uma conferida. É assim, ó, pá. o celular, ele é uma ferramenta que, quando a gente começou a usar, porque antes não tinha o celular, né? A gente não tinha câmera fotográfica, não tinha celular. A primeira câmera fotográfica foi o Carão que conseguiu, que era uma canetinha assim, ó, que ele podia tirar só 20 fotos, que era o que cabia na canetinha. Que massa, mano. Isso lá em 2000, mais ou menos, 2001. Aí, com o celular hoje em dia, eu venho aqui, eu fotografo essa parede. Aí você fala pra mim assim, eu quero desenhar, por exemplo, esse microfone na parede. Aí tem um aplicativo no celular, eu jogo essa imagem da parede nesse aplicativo, pego a imagem do microfone que você quer, jogo ali, tiro a opacidade e já consigo ter a dimensão do desenho. Na parede. Do tamanho que... Né? Do desenho. Aí eu ainda tenho a opção de fazer um grid. Lembra antigamente na escola, quando a professora ia ensinar a gente a ampliar um desenho? Você fazia um quadriculado num desenho desse tamanho, o mesmo mesmo número de quadros, né? Numa folha maior você Exato. ampliava. A gente faz isso com o celular, só que a gente chama de grid orgânico. Daí eu fotografo a parede já toda riscadinha, né? Com os números. Por isso que às vezes a gente tá começando um trampo na rua. Ah, eu vi o Will Grafite faz muito isso, né? Faz. Às vezes você tá começando um trampo na rua, alguém passa e te xinga. Ah, filho da puta, tá escrevendo seu nome. Tá pichando o muro. Gramado. Mas, mano, tá fazendo um grid ali. Aí dali eu vou evoluindo pro desenho. Daí eu já abro a imagem no celular. Aí eu vou olhando no celular e reproduzindo, pintando. Aí é na unha mesmo. Porque daí o lance de marcar o desenho facilitou muito nisso aí. Ah, e uma ferramenta hoje em dia que tem, que, cara, é surreal. Eu comprei e já usei pra fazer 4 trabalhos comercial já.
é aquele óculos, o MetaQuest. Ah, você usa isso. Meu amigo. Então, usei pra fazer 4 trabalhos comercial já. Mas O resultado foi da hora. Porra, mano, facilita a vida de um tamanho, cara. De um tamanho. Aí, assim, tem grafiteiro mais velho que não gosta, tá ligado? Que torce o bico, torce o nariz. Fala assim, essa porcaria, vai ficar usando isso aí. Falei, cara, se você não usar, amigo, você vai ficar pra trás. Exato. O cara vai fazer um beat hoje. Posso estar falando besteira, tá? Mais ou menos o que eu imagino. Que nem o Samu vai lá fazer um beat. Se ele tiver uma ferramenta tecnológica que vai ajudar ele usar, mano, é ganho pra ele no trampo dele, Sim. né? Eu sou grafiteiro. Eu vou pintar na rua. Eu monto antes a imagem no iPad. Eu modifico ali a cor no iPad. Já é uma tecnologia que já tá me ajudando, tá me facilitando. Eu uso o celular para fazer o grid e risco o desenho mais rápido. Ou vou fazer um trampo, uso óculos. Cara, eu vou otimizar o meu trampo. Às vezes, porque se eu for riscar sem usar essas técnicas aí, a do grid ou até mesmo óculos, eu vou demorar um dia inteiro para riscar um trampo. E eu usando isso, eu vou riscar em 1 hora. Então, assim, é uma coisa absurda. Bem melhor. Esse das motos, que foi o trampo mais difícil que eu fiz, a partir dali que eu quis comprar esse óculos. Porque eu demorei um dia inteiro. Cheguei de manhãzinha, saí de lá 9 horas da noite para poder riscar o trampo só. E eu ainda não risquei todo o trampo. Caralho. Então, assim, aí eu pensei comigo, eu falei, meu, o negócio tá aí pra usar, cara. Por que que eu não vou comprar Exatamente. A isso aí? tecnologia tem que ser usada a Eu vou favor. comprar e vou usar, cara. Comprei e falar pra você, é uma maravilha. E você já fez algum grafite em prédio, algum bagulho assim? Nunca fiz, cara. Nunca fez? Já fiz assim, em sobrado, lateral, assim. Mas prédião, assim, Porra, pegar isso é uma delícia fazer. andaime, pegar aquele, como chama? Balancinho. Balancinho. Tipo rapel pra fazer o né? bagulho, Descer no né? J. Tem um Atenção, londrinenses, empresários, ó. Descer, pá. Nunca. Nunca. Tem um amigo meu, o Gardenal, de Curitiba. Adoro os apelidos. Mano, O Gardenal. Esse é o melhor. Dos grafiteiros do Brasil, o Gardenal ele é um dos caras mais grafiteiros que eu conheço, saca? Undergroundzão. Total, vandalzão brabo. Ele faz em pena no vandal, cara. Eu vou Uau. mostrar depois o Instagram dele pra vocês verem. E ele veio pra Londrina esse tempo atrás pra tatuar comigo. E ele trouxe umas cordas. E ele falou assim, cara, já tem um prédio ali. Ele pesquisou o bagulho antes. Pesquisa tudo, bicho é foda. Você vai comigo? Falei, não vou. Não, você vai comigo. Falei, cara, eu tenho família. Eu vou ser vô, cara. E ele fez? Não, ele não fez. Ah. Não fez porque a tatu que eu fiz nele foi muito pesada, ele não ia conseguir escalar. Você já fez de propósito, né? Você já fez de propósito pro cara. Ô, Hugo, você já projetou, tal, tá, fez, grafitou e falou, mano, não era nada disso que eu queria. Já! E aí, qual que é esse sentimento? Cara, antigamente, que nem antigamente a gente saía pra pintar na rua, eu apagava trampo direto. É nada. Eu vinha, passava o dia assim, ó, arriscava um trampo, olhava, cara, falava, putz, ainda não é isso. Eu ia lá e apagava. Aí a minha esposa, a gente tá junto já faz 27 anos. Então ela acompanhou tudo, desde o início. Tinha dia de eu apagar o desenho que ela brigava comigo. Ah, eu não acredito que você apagou esse desenho. Ah, não, agora você vai demorar mais 4 horas pra ficar o desenho aí de novo. Eu quero ir embora, tem o salão marcado e você não termina isso. E, mano, várias vezes, cara, fiz isso. Mas é uma parada que serviu muito como aprendizado. E assim, às vezes eu errava um trampo e eu não gostava dele. A galera gostava. Não, mas ficou massa. Mas aí eu falava assim, mas é que, meu, não ficou. Na minha cabeça não ficou. A hora que eu passava o rolo em cima, tinha gente chorava. Ah, não, você tá louco. Não, eu venho amanhã e faço de novo. Mas eu nunca deixei de fazer, sempre fazia. Sempre Pagar e fazer de novo. Fazer de novo. Na rua, trampo comercial, vixi. Que Se eu não massa, gostar, cara, se eu não gostar, eu vou apagar. Então, né? Em meio a tantos trabalhos, né, mano? A tanta referência que tem aqui em Londrina, tá ligado? Qual obra que você acha, assim, que é seu xodózinho, assim, que você fala, mano, aqui eu transcendi, o bagulho foi da hora, é marcante pra mim e pra mais pessoas. Sim. Cara, é o trampo que eu fiz no pontilhão ali, das índias com as crianças, né? Uma índia amamentando uma criança preta e uma criança branca. Ah, essa que o Balão falou, que acho que é a que Inclusive, ele vai essa curtir. foto aí foi de perfil do meu
Instagram. Ah Por lá, muito olha, vai tempo, ter que mano. pedir direito de imagem, hein, Hugo? Que massa. Nem imaginava, tá ligado? Tipo, um dia poder trocar uma ideia com o cara que fez aquilo, tá ligado? Mas fala, ali é a sua. Que você. Cara, ali é um dos trampos que eu mais gostei de fazer, assim. E é um dos trampos que eu vejo que muita gente se identifica ali. Mesmo quem é, por exemplo, quem é de direita, quem é de esquerda, olha aquela imagem lá e gosta. Tem quem não goste, né? Sempre tem. Ah, Mas é muito difícil quem não gosta. A maioria da galera gostou mesmo. E o legal é que muita gente interpreta, né? Cada um vai interpretando de um jeito e tal. E hoje a gente teve a oportunidade de ouvir a minha interpretação. a interpretação do balão, mas também qual é a real interpretação do artista, né? A interpretação dele, né? De quem Marcelo? fez a obra. E vamos falar um pouco desse trabalho, desse livro aqui, Hugo. Conta pra gente. Como é que surgiu esse livro que fala do coletivo, né, cara? É. Esse livro ele fala de uma edição do Festival Capstyle. Foi uma das edições mais bonitas que a gente fez. Foi lá no Muro do Cemitério da Saúl Kind. E conseguimos alguns apoios aí. E a gráfica, essa gráfica, o Carão fez um trampo lá nessa gráfica. E ao invés dele pegar a grana, ele resolveu fazer uma permuta e pegar um livro pra nós. Cara, deu muito certo. Que massa, mano. Aí tem um amigo nosso, que é o Henrique Madeira, do Rio. Ele é português, mas ele é praticamente brasileiro, que ele tá no Brasil desde criança. Não fala isso não, rapaz. E ele... Brincadeira. Ele é fotodocumentarista. E ele que fez as fotos, cara. Cara, As e fotos- cada foto, As balão, fotos ó, do trampo Não, eu pronto já- e as mais fotos- da hora que a Folhei outra. tudo, mano. E as fotos do rolê acontecendo também. E esse festival já acontece há um tempão, né? O primeiro festival a gente fez em 2004, com parceria da Escola de Circo. Os caras são parceiros nossos até hoje. Os caras da Escola de Circo sempre fortalecem a gente. É uma troca, né? A gente fortalece Mano, eles também. E é muito massa. Não sei se todo cemitério você tem trampo, alguma coisa assim. Os que teve o evento, sim. Mas eu acho muito legal passar no cemitério, que é um lugar, na teoria, tão É triste, né, mano? Era pra ser tão cinzento, tá ligado? E aí vocês chegam lá, querendo ou não, e dá ali um ar de. Dá um respiro. É, né? mano, tipo, caramba, tem mais coisa pra viver, além da tristeza, do sofrimento que já é aquele lugar, Uhum. ainda tem um ponto de luz ali, Enfim. Cara, é legal. E tem gente que identifica os desenhos, né? Que nem aqui mesmo, é uma infinidade de desenhos diferentes, assim, diferentes estilos, cores, né? Tamanhos. Personas. E todo mundo que passa vai se identificando com algum tipo de arte. Tem quem goste de um jeito diferente, tem quem goste mais abstrato, tem quem goste mais realista. Mano, ali no cemitério subindo a JK, se eu não me engano. É, né? São Pedro. São Paulo. Véi, tem uma imagem de uma mulher negra tão linda ali, velho, que o bagulho parece que você passa a imagem. Tá falando parece, com você. É, parece verdade. que ela vai te seguindo assim, velho. O olhar, mano. Fala, caramba, Massa, mano, né, que meu? massa, velho. E esse festival aqui, cara, pelo jeito que a estrutura dele não é só londrinense, né? Vem uma galera de vários lugares do Brasil, é isso? Isso. Como o nosso coletivo tem mais de 20 anos já, como eu e o Carão Pinta desde o ano 2000, a gente conheceu, né, durante essa trajetória, muita gente. Então, toda vez que a gente firma o pé de, vamos começar a mexer esse ano pra gente poder fazer o nosso coletivo, o nosso festival. A gente começa a arrecadar grana primeiro. A gente faz alguns trabalhos comerciais, pega uma parte da grana e guarda num caixa para poder fazer o festival. A maioria do festival é custeado dessa forma. Aí a gente começa a ir atrás das empresas. The Best Açaí é um parceiro, Biggs parceiro. Esse ano não teve. Mas, assim, tem alguns parceiros que a gente tenta ir atrás, né? A Aviação Garcia, às vezes consegue uma passagem ou outra, que é o que aconteceu aqui nesse caso. Uma empresa ali consegue entrar com 3 mil, uma empresa entra com 5 mil, mas o grosso mesmo é a gente que faz, no nosso coletivo. E quase ninguém sabe disso, né? Às vezes a Secretaria de Cultura vai lá e dá um banheiro químico e o ponto de energia. Né? Só que Nossa, daí você tem que tão colocar dando no muito, vizinho. hein? É, pra mano. vocês eles estão para. Aí você tem que ir lá e Ajuda- colocar o logo dos caras, né? Porque, assim, eles estão liberando espaço, eles estão dando um banheiro químico e estão dando o ponto de energia, né? Que é o mínimo, né? Só que daí quem é de fora já vê diferente. Já fala assim, Associa que já a fala, prefeitura tá prefeitura doando tudo. Mano, eu já escutei
cara veio falar pra mim assim, meu, você é patrocinado pela prefeitura? Eu falei, como? A prefeitura manda todo mês as latas de spray na sua casa pra você pintar na rua. Eu falo, não, amigo, eu tenho que trabalhar, Hashtag comprar minhas sonho. latas e pintar na rua. Aí toda vez que eu tenho oportunidade de falar do nosso festival, eu falo sobre esse lado, que é o lado independente de fazer a parada acontecer. E realmente necessário você falar isso, mano. Então, e assim, o lance do festival, cara, é uma parada que a gente gosta muito. Como a gente vai para outros festivais, né, fora do nosso estado, aí a gente quer trazer essa galera pra cá. E, meu, a gente convida, todo mundo convida de bate-pronto, o cara fala, não, eu vou. Tem um amigo nosso, o Joe, ele vai vir lá de Caruaru, lá de Pernambuco, Pô! lá do lado de lá, tá, vai vir, Eu cara. falei de Pernambuco, beijo pra Brenda Lígia, nossa amiga lá. Obrigado, Brenda. Falei com ela essa semana. Nossa, ela é Inclusive, tão zica que ela troca uma ideia com a gente. como se ela fosse fala amiga com a mesmo, né? gente, né? Inclusive, a prima dela vai receber, bom, já recebeu, né? O episódio já vai ter ido ao ar, recebeu aí título, a primeira é Mulher Negra Imortal da Academia Brasileira de Letras. Cara, que Representatividade monstra, beijo Lígia, obrigado Nossa, pelo carinho de sempre. E, Hugo, esse projeto do festival, como você acabou de falar pra gente, integra um pouco do sonho de vocês, né? é isso. Eu queria fazer uma pergunta mais assim, pro Hugo lá de trás. A gente costuma te trazer um pouco isso, né, Balão? O que o Hugo menino pensaria desse Hugo grandão agora? E o que esse Hugo grandão agora falaria pra aquele Hugo menino, hein? Mano, se eu me conhecesse, se eu menino conhecesse um cara igual eu hoje em dia, eu ia ficar feliz da vida. Que eu ia conhecer um cara que já é artista e um cara que tem abertura pra trocar ideia. Porque eu sou um cara, mano, que eu troco ideia com todo mundo, em qualquer lugar. Inclusive está aqui Tem no cara que Pega a às vezes Visão. me conhece e fala assim, "Pô, achava que você era meio cuzão, mano. Mas por quê, mano? Você tem uma cara feia. Eu falo, mano, eu sou feio, velho. Eu sou feio, eu sou vesgo, mano. Então não tem como, mano, eu não fico rindo, tá ligado? Aí tem cara que às vezes. Aí o cara chega, aí o cara te conhece. Aí o cara fala, mano, você é um cara de boa. Você troca ideia. E isso é o que eu gostaria, né? Na época, quando eu comecei a fazer grafite, ter conhecido um cara igual eu sou hoje. Porque quando vem alguém novo assim pra trocar ideia comigo, eu troco uma ideia. Explano as ideias. O cara quer saber do lado profissional, eu troco ideia, né? Oriento do jeito que eu acho correto. O que eu falaria pro Hugo lá de trás, lá, eu ia falar assim, ó, não presta o concurso do hospital, pra você não perder 5 anos, 6 anos da sua vida aí dentro. Porque foi um tempo que eu senti falta, assim, que eu pintei bem menos, e eu acho que eu devia ter me jogado antes a viver exclusivamente de arte. Porque eu demorei. Eu demorei porque eu sempre tive um lado que eu gosto muito de ter o pé no chão. Pra falar, pra agir, tá ligado? Eu quero ter o pé no chão. E o artista, mano, tem hora que ele tem que meter o pé, velho. Ele tem que fazer. É igual Tem que nós fazer aqui. o chão. Se nós não fizer, não vai acontecer um evento de grafite. Eu duvido que a prefeitura vai bancar um evento de grafite pra nós, vai convidar, vai conhecer os artistas de fora pra trazer. Não vai, os caras não conhecem. E o que eu falaria pro Hugo né, o jovem Hugo, seria isso, filho, mete o pé logo do que você tá fazendo aí, vai fazer o que você quer, vai viver de arte. Você E ama. as suas filhas, Hugo? Elas olham suas obras, elas dão palpite, Dá um palpite. elas desenham, como que é? A Você minha- fica ali instigando, ó, pega uma Instiga. aquarela aqui, Ah, vamos instiga. desenhar. Na minha casa tem uma TV só que funciona e só pra assistir um Netflix. E fica no meu quarto ainda. Então, assim, quase ninguém assiste TV em casa. Mas lápis de cor, canetinha, lata de spray, pincel, mano, tem assim a roda. Tem a roda. A minha filha caçula, ela é de inventar as coisas. Ela pega o celular dela, ela não tem rede social, mas ela gosta muito do YouTube. Aí ela vai lá, como fazer papel. Ai, que Esses dias eu comecei a massa. achar uns balde em casa, assim, ó, panela, cheio de papel picado dentro. E eu perguntando pra minha esposa, eu falei, meu amor, o que aconteceu aqui que você... Ah, é a Lolo que tá fazendo isso aí, é a experiência dela, deixa ela. Aí dali a pouco você vai lá na pia de fora do banheiro, os mesmos papel que tava lá picado, já tá vermelho, entupindo o ralo ali, porque ela quis colocar tinta, não deu certo, ela já largou ali mesmo. Aí, mano, e assim, ela tem muito esse lado artístico, a Heloísa. Ela constrói umas esculturas,
Adora gato, gosta de fazer casa pra gato, desse jeito. A minha filha mais velha, não. Ela já é mais a cara da minha mãe, assim, eu diria. Já é mais a cara da minha mãe. Ela não tem uma veia artística tão aflorada assim, mas ela sabe desenhar, ela já tatuou, sabe até fazer tatuagem. Só que o que ela gosta do lance estético. Ela quer trabalhar com coisa estética. Gosta. Gosta. Que Aí eu falo massa. pra ela, filha, faz o que você quiser, mas continua estudando, vai estudando. Aí uma vez ela falou assim, pai, mas você não estudou? Eu falei, então, filha, na escola o pai não estudou muito, mas na vida eu sempre desenhei, eu nunca parei de estudar. Eu sempre desenhei, sempre fui atrás, Técnica. ver vídeo, livro. Então, assim, eu estudei de um jeito diferente. Londrina não tem uma faculdade de belas artes, né? Se tivesse, eu tinha metido a cara, eu tinha passado, velho. Porque é uma parada que eu ia gostar muito. Então, eu faria, se estivesse aqui. Mas tem artes plásticas. Tem um amigo nosso, o Corneta, ele se formou na UEL em artes plásticas. E ele me falou uma coisa um dia que eu guardei isso pra mim. Eu falei, meu, eu quero fazer uma faculdade de artes. Ele falou assim, você não precisa, cara. Você já faz arte. Você vai entrar lá pra você virar professor. Porra. Nada contra o professor, mas não é o que você quer. Eu falei, não. Eu falei, então, mano. Agora, uma faculdade de belas artes é diferente, né? Você se aprofunda no mundo da arte, na história da arte. É outro rolê. E Falando esse aí. cuidado, eu acho, né, da criança poder sonhar e poder imaginar, cara, acho que isso faz toda a diferença. Eu que trabalho com adolescente aí já tenho uma cota, eu sempre falo pra eles, mano, muito antes da inteligência, eu acho que tem que vir. Acho que a Albert Einstein tem isso, se não me engano. Tem uma coisa assim, alguém que fala que às vezes melhor que a inteligência é a criatividade. É, Né? criatividade. Porque você tem aí um mundo de possibilidades, de opções, e acho que talvez isso falta um pouco aí, né? Galera querer Ó, sonhar mais um pouco, eu tenho um pintar cliente, mais a vida, né? eu tenho um cliente que ele é professor numa escola aqui em Londrina, uma escola das particulares das mais caras. Ele é professor lá. E ele dá aula de música. E ele falou assim pra mim: você acha que você vai pôr seu filho lá na escola pra estudar? Você vai chegar lá, eles já vão pegar seu filho e enfiar na sala e estudar? Não, eles vão pegar. Se for uma criança, vai pegar essa criança, eles vão deixar essa criança brincando na sala, aí vai pra outra sala fazer outra atividade, e vai ter alguém observando, um profissional. Aí esse profissional vai chegar em você e vai falar assim: o seu filho é artista. Então vamos direcionar. Ele vai fazer todas as matérias, matemática, português, tudo. Só que a gente vai direcionar ele para esse lado aqui. O seu filho, ele é extremamente inteligente com o computador. O seu filho é comunicador. O seu filho. Então, assim, o cara, se desde a da sua infância, né, mano? Imagina você já poder ter uma direção dessa. Falta isso no. Cara, eu acho. Talvez a gente falou que não gosta muito, né, dos gringos, mas talvez essa seja uma diferença da educação daqui e da de lá, né? Que lá nas high schools eles vão dar aquela direcionada, ó, clube de química, né, clube de teatro, o clube do coral. Exatamente. E aí você tem a sua alta habilidade, ela é valorizada lá. E acho que o Brasil precisava pensar um pouquinho mais nisso, Mas né? precisa demais pensar nisso. Quando eu entrei pro ensino médio, que era o segundo grau, no meu colégio, que era no Olímpia, no Tormenta, lá no Cincão, Uhum. tinha umas matérias que eu lembro que eu entrei, e no ano que eu entrei, o governo já estava tesourando, que era que você fazia junto com o terceirão, para você virar contador, né, trabalhar com contabilidade, tinha contabilidade, tinha mais uma outra. Magistério. Isso. Tinha esses dois. Você podia fazer um desses, tá Exato. ligado? Aí você já saía do segundo grau ali Com uma formação. com uma formação dessa. Uma noção, pelo menos. Aí, mas se na época lá que eu só desenhava, eu reprovei muito na escola por isso, porque eu só desenhava na escola. Se eu tivesse ali já um direcionamento, né? Não, Às vezes eu ia. O menino tem talento aqui nos outra desenhos e tal. É Vamos. isso. E vamos falar agora da obra mais recente dele, né, cara? Talvez seja, né? Que eu acho que é, né? Recente, Pelo menos assim, que tá nas redes sociais, todo mundo admirando. Você fez o Melk lá no, Fiz o Melk, cara. lá no Zerão. Lá no Zerão. Como é que foi esse trampo aí? Como é que surgiu essa Cara, ideia, Hugo? Eu tava com a minha família lá em 1º de maio lá. Aí o W me ligou, cara, de vídeo. Pintaram o rosto do Melk, não era pra ter tampado o Melk. Porque o que acontece ali no Teatro do Zerão? Tem um projeto ali, que inclusive é pela Lei Rouanet.
que é um cara daqui de Londrina, que é um produtor cultural que tá fazendo. E ele convidou um artista de fora, o Marcelo Barneiro, cara da hora, 10, lá de Floripa, o Marcelo Barneiro. E ele convidou o Marcelo Barneiro para ele poder pintar ali o anfiteatro. E é uma parada que eles querem fazer de renovar a cada, sei lá, 2, 3 anos. Renovar. Dá uma Pega revitalizada outro no bagulho, artista né? e pinta de novo. Pega outro artista e pinta de novo. E ali, o W, ele tem uma autorização para usar o espaço, né? E ele, em conversa com o pessoal lá e tal, ele falou assim, olha, tinha um retrato do Melk ali, que era uma coisa que a gente não queria que apagasse. E apagaram o retrato do Melk. Aí ele começou a falar pros caras, pessoal, vocês vão arrumar problema, porque vocês vão fazer um trampão desse gigantesco aí, e o retrato do nosso amigo que tava ali, vocês tiraram. Pedaço da história, né? Aí o cara falou assim, meu, então contrata algum grafiteiro aí pra fazer. Aí ele me ligou, falou, meu, você não vem? Era no sábado. Aí ele falou assim, você não vem amanhã, domingo? Eu falei, não, tá louco, eu tô aqui em Primeiro de Maio com minha família, eu vou sair daqui. Segunda, eu falei, não, segunda e terça eu tenho trampo marcado, cara, eu preciso trampar. Aí ele falou assim, quando que você pode? Eu falei, posso na quarta. Aí ele falou, não, então você vem na quarta-feira. Aí eu fui. Cheguei lá, realmente, tava lá o anfiteatro inteiro pintado. Aí um dos responsáveis foi lá conversar comigo, pediu desculpa e tal. Ele achou que eu tinha desenhado lá, o primeiro Melk. Eu falei, não, não, amigo, não foi eu, foi uma pessoa de fora que fez, eu não conheço. E aí ele falou assim, não, mas então você vai fazer? Eu falei, eu faço, o W me chamou, eu vou fazer. E o Melk, eu conheci o Melk em É isso 2002, que eu ia velho. falar. 2002, Pela 2003. história que eu fiquei sabendo, vocês eram amigos e tal. Teve um lance Desde lá. emocional também pra você, né? Eu conheço a mãe dele, conheci os irmãos dele. Dei aula pro irmão dele, pro Moab. Até pro Melks marcar, eu dei aula pra ele lá no Kaique da Zona Sul. Aula de grafite. Porque lá era assim, tinha as oficinas de hip hop, né? Grafite, break, aí os alunos saíam do break, ia pro MC, saía do MC, ia pro grafite, saía do grafite, ia pro b-boy. Era bem legal, assim. Então eu conheci ele desde aquela época. E aquele escrito rap que ele tem na cara, foi eu Sei que que tatuei, fez, mano. né? É Tô nada. sabendo, eu sei disso. Mano, um dia, Ah, você tava lá, você deu uma um colada dia eu lá. tava no estúdio lá assim, de boa. Aí ele e uma amiga dele me ligaram. Falaram assim, meu, a gente tá afim de fazer uma tatu, a gente quer escrever rap. Aí eu falei, rap, mano? Mas como assim, cara? Não, eu quero escrever rap. Aqui assim, ó, na minha cara aqui. Eu falei, porra, meu, não vou fazer isso não. Aí ele chegou no estúdio. Aí chegou no estúdio e ele falou assim, não, mano, é aqui que eu quero, aqui, ó. Pode fazer grandão aqui. Eu falei, mano, não vou fazer. Então manda mensagem pra dona Clarice aí, velho. Pede pra ela. Manda um WhatsApp aí pra ela aí. E ele mandou, mano. E ela deixou. Como é que ela deixou, né, velho? Tipo assim, Não filho, vai quer deixar? fazer, filho? Quer fazer, faz. Faz, filho. Tá Eu falei, tá adulto. bom, vamos fazer, mano. Eu fiz, velho. O bicho é foda, velho. Mas foi assim, foi uma tarde de rachar o bico da risada com ele. Eu Tatuando ele. imagino. E ele fazia freestyle. Eu falei, meu, você é doido, cara. Aí, quando ele foi lá pra fazer essa escrita rap na cara, eu até encontrei a moça lá no Zerão. Eu tava pintando lá, encontrei com ela. Ela falou assim pra ele de madrugada. Não, ele falou pra ela de madrugada. Falou assim, ô, liga pro Hugo aí. Porque eu quero escrever rap na cara, não sei o que. Ela falou assim, não, meu, que amanhã cedo a gente faz isso, não sei o que. Não, liga agora, porque o rap não dorme. Eu falei, caralho, o rap não dorme, velho. Mas eu durmo, Melk. Hugo dorme. Falei, caramba, E mano. fez na madruga. Não, Ah, fiz de esperou manhã. um pouco, né? Não, Tá se louco? ele me ligasse, eu não ia nem ver, porque meu telefone desliga à noite. Justo, eu também faço Aí, isso. aí no outro dia de manhã já consegui. Aí ele conseguiu contato comigo e falou, mano, tô com o dia livre, pode vir. Foi lá e eu fiz. Mandou Poxa. rap. E agora você E homenageou o A ele. ainda é um anarquista ainda. Mas anarquista. Eu que dei a ideia do anarquista pra ele. E Falei, você "Meu, homenageou vou fazer ele uma de com essa pintura aí. Cara, Como é que foi pra você pintar isso, cara? Ah, foi legal pra caramba, mano. Foi legal, porque você tá relembrando um amigo ali, né, velho? Um cara que. Ele tem a história dele e eu posso falar que eu fiz parte um pouquinho da história dele. Como ele também fez parte um pouco da minha. Ele faz parte um pouco da minha história. E ele acaba fazendo parte da história do rap londrinense, né, Balão? Você que mano, aí tem. cara. Você que tem Porra, ele é foda. know-how pra falar disso, né? Essa MC você pode falar. Não, é um grande respeito, né, velho? Pelo Melk, querendo ou não. Melk, mano, Flair, Pateta, Sim. o Parmeira, o pessoal É os que caras lá de trás, né, fez cara? isso daqui, pavimentou, né, pra gente aí essa
essa linda estrada aí, né, mano? Querendo ou não, eu acho, na minha opinião, que chegou até a ser um desrespeito, né? Eles tirar a cara do Melk lá, porque parte um exemplo de vida pra gente, assim, que eu acredito, né? A gente vê hoje o Mano Flair, vê o Pateta se dando bem, artisticamente falando, Sim. se tornando pessoas que vivem realmente disso, tá ligado? Então, eu acho que são pessoas que é referência, mano, pra muita Referência, gente que mano. só tinha um exemplo assim, que não tinha não tinha alguém, um grafiteiro pra você se inspirar, entende o que eu tô querendo Sim, não dizer? entendo, E eles claro. são isso pra gente, mano. A gente não tinha nem. Quem que é o MC de Londrina? Quem que é o artista de Londrina que conseguiu grandes atos? Porra, não tinha ninguém até onde a gente se sabe, Eles né? foram os caras que eles furou a bolha, né? Eles saíram daqui da cidade, assim, de um jeito que foi foda. E é isso então, né? Hugo, muito obrigado por ter vindo colar, trocar essa galera. ideia com a gente. Acho que foi um dos episódios também que a gente respirou fundo pra tivemos aqui. Obrigado mesmo por ter aceitado. Foi Obrigado. uma alegria ter você aqui com a gente Pode hoje, chamar viu? que eu venho de novo. Obrigado por colar, obrigado por colorir essa cidade. Ah, é mano, verdade. É um trabalho maravilhoso, de verdade, irmão. Cola lá Obrigado. no- Vamos bonito, hein, Balonês? Eu queria saber, mano, se alguma vez você já se emocionou ali fazendo um grafite assim, Já chorei, tipo, mano, de Você é louco. falar, caramba, mano, o que Teve, aconteceu aqui? tem vez assim, de eu estar pintando e a pessoa se emocionar e eu me emocionar, velho. Eu choro, chorão, né? Eu tenho um amigo que é assim também. Por exemplo, aqui, ó, esse da Zona Leste que eu fiz ali. Vagabundo. Eu pintando, mano, um cara parou de moto. Eu não lembro desse mano. Ele parou de moto e ele já conhecia o Vasco. Mano, ele pegou na minha mão e beijou minha mão assim, aí começou a chorar. Ele falou, mano, tô lembrando da minha avó. E eu chorei e falei, ô, mano, para com isso, cara. Você quer me quebrar no meio, não faz comigo, não. Não, mano. Obrigado. Falei, não, mano, vem cá, dá um abraço aqui. Aí eu abracei ele e eu dei uma choradinha. Mas, mano, tem umas paradas que é bem legal. Assim, mano. Mas eu acho que a arte é isso, na né? rua é A muito arte, ela massa. precisa emocionar. Precisa. Acho que a função dela é essa, trazer a realidade, fazer com que a gente possa expressar com música, com dança, com o grafite, com o desenho, aquilo que tá dentro do nosso coração. Última pergunta. Olha, só falar Vai pra lá. você, eu tenho perguntas pra você, mano, mas eu vou fazer a última aqui só pra nós se despedir. Tem algum pico aí que você tem um sonho, uma Pintar? vontade, você fala, mano, um Claro. dia ali. Edifício Tóquio. Atenção, hein? Edifício Tóquio. Mano, ali dá uma empena que é a coisa mais linda. Aí, pessoal, Tem o desenho na mente aí? Não, mas isso aí desenrola rápido. só precisa da autorização. Sabe onde que é? Antigamente, lá do Cincão, você olhava pro centro, tinha um prédio que tinha uma propaganda. Não sei se era da escola ou era da Brahma. Que dava pra ver ali do terminal, não era, mano? Cara, ele é de costas pra lá, pra região norte. E é um ponto cego que ele é enorme, assim. Nossa, ele é uma telona, assim. Se virar esse aqui assim, ele é assim, ó. Só que imagina um prédio. Mano, lindo. Lá dá pra fazer um trampo massa. Atenção, galera do Edifício Tóquio. João Fugante também daria um trampo foda, Ah hein? lá. Nossa. Vamos fazer Tem vários. vamos fazer um projeto aqui pra gente fazer uma E você turnê sabe uma com coisa doida? o Hugo Rocha por Londrina, em Caçando picos que ele prédio. gostaria. Caçando os prédios. Londrina Caçando prédios com o Hugo Rocha. Tem muito prédio bacana aqui pra fazer em pena. E ainda não tem, mas o dia que fizer a primeira, cara, vixe, Vai- é estouro. Aí a exatamente. galera vai querer mesmo. Em São A Paulo gente- é comum, né, Comum. mano? Ter Curitiba, São tem Paulo, bastante. bicho, tem E a muito. gente adoraria ficar aqui mais 2, 3 horas falando com o Hugo, que assunto tem, mas vamos guardar pro próximo episódio. Chama ele e o Show. carão aqui. Oh, olha lá, Dá pra pronto. fazer. Já vamos bater martelo. Próximo episódio, Hugo e Carão. Obrigado a você que acompanhou a gente aí, viu? Até agora. Queria agradecer Douglas aqui, o nosso repórter, Gabriel, Elza. Queria mandar um abraço aqui pro meu aluninho, meu ex-aluno que tá aqui hoje também, Ricardo. Obrigado pela presença. Seja bem-vindo sempre. Balonês, muito obrigado por mais essa parceria. Nós- 14º episódio. Tamo aí. Obrigado, Hugo. Obrigado, galera. Valeu! Gente, Tchau! Ele é zica.